Não se esqueça de dar o like. Eu sou uma babaca por ter um relacionamento especial com meu irmão? Então, eu, 20, e meu irmão, 17, quase 18, sempre fomos bastante próximos. Nossos pais nunca realmente cuidaram de nós, e eu fui sua cuidadora em tempo integral desde os 9 anos, porque antes disso, nossos avós cuidavam de nós. Depois que nos mudamos, eu o criei, me certifiquei de que estudasse, comesse, tomasse banho, etc. Eu estava jogando fora minha infância cuidando da criança dos meus pais, mas se eu pudesse fazer isso de novo, faria. Sou muito grata por tê-lo em minha vida, e estou feliz por nossos pais não tê-lo criado porque fizeram um trabalho terrível comigo. Estou feliz que eles decidiram que traumatizaram uma criança o suficiente e deixaram a outra em paz. Alguns anos depois, meu irmão veio uma noite para o meu quarto, e tivemos uma conversa sincera. Ele me agradeceu por tornar a infância dele incrível enquanto eu tive que perder a minha para fazer isso e que me amava profundamente por cuidar dele mesmo quando eu era uma criança. Ele me disse que quando ficarmos velhos o suficiente, viveremos juntos, e eu prometi a ele isso. Ele disse que agora que está mais velho e mais forte, ele vai regularmente à academia, ele vai me proteger porque sabe que eu fui machucada antes. Enfim, eu mantive minha promessa. Quando fiz 18 anos, saí de casa e o levei comigo, apesar dos protestos de nossos pais. Agora vivemos juntos. O problema é meu namorado de 1 ano, que acha isso estranho e acha que eu deveria deixá-lo com nossos pais. Ele disse que depois de 1 ano de namoro, deveríamos ficar juntos e não os 3. Eu disse a ele que isso não vai acontecer e que ele precisa respeitar meu irmão. Tivemos uma longa discussão, e ele foi embora. Alguns dos meus amigos acham estranho eu trazer ele quase em todo lugar, mas nós simplesmente saímos muito porque somos muito próximos. Meu irmão está triste por causa de tudo isso, e eu estou apenas chateada. Não sei se exagerei com a proteção, mas acho que é a coisa certa a fazer. Desculpe pelo post longo. Então, sou a babaca? Não é a babaca, como você disse, você praticamente o criou e o tirou de um lugar ruim. Seu namorado é uma pessoa terrível por pedir para você enviá-lo de volta para seus pais quando ele sabe que você é o lar do seu irmão. Vocês são o porto seguro um do outro, provavelmente depois da maneira como tiveram que crescer, e você deveria sinceramente terminar com ele por achar isso estranho, porque nesse ponto você assumiu o papel de mãe, e uma pessoa decente não pediria a um pai solteiro que abandonasse o filho para ficarem juntos. Nunca pensei nisso dessa maneira, como assumir o papel de mãe, porque sempre fiz o que achei melhor para ele como irmã mais velha. Mas vou ter uma conversa longa com meu namorado, e decidirei o que faremos no futuro, porque, por enquanto, não acho que podemos ficar juntos. Edição. Quando digo que o levo quase para todos os lugares, não estou falando de estar com meu quase ex-namorado ou do meu grupo de amigos. Raramente saímos com os mesmos amigos, e eu o levei com meus amigos apenas umas 3 ou 4 vezes. Eu saio muito com ele porque, quando preciso ir a algum lugar, aproveito a companhia dele, como sempre fizemos desde a infância. Ele sempre respeitou minha privacidade e meus relacionamentos, mas meus amigos acham isso estranho. Atualização. Depois da briga que tive com meu namorado, ele não respondeu às minhas mensagens e me ignorou por 2 dias. Após 2 dias, ele decidiu me mandar uma mensagem dizendo que queria conversar comigo. Eu só aceitei porque queria ouvir o que ele tinha a dizer. Ele veio para minha casa no domingo à noite, e meu irmão saiu para que pudéssemos conversar. Ele se desculpou pelo comportamento dele e disse que estava pensando egoisticamente e que entendia minha situação de vida, embora fosse difícil porque ele tem 2 pais amorosos, mas uma relação distante com o irmão. Eu disse que ele quebrou minha confiança e que não poderia perdoá-lo tão facilmente. Ele disse que poderia me dar espaço para pensar, e eu disse a ele que precisava reconsiderar muita coisa. Ele ficou emocionado e tentou me abraçar, mas recusei. Ele perguntou se machucou tanto assim, e eu disse que sim, porque ele não respeitou meus limites que estabeleci desde o início do nosso relacionamento. Sim, ele sabia sobre meu irmão. Depois disso, disse a ele que queria espaço, e ele concordou. Então ele foi embora. Mais tarde naquela noite, eu disse a meu irmão que queria falar com ele. Eu contei sobre a conversa com meu namorado, e ele ouviu atentamente. Quando terminei, perguntei qual era a opinião dele. Ele disse que conseguia entender porque eu estava machucada e que sentia muito por ser um fardo. Eu não pude segurar as lágrimas e disse a ele que ele não é um fardo, que ele é meu melhor amigo e eu o amo. Ele disse que acreditava em mim e continuou dizendo o que começou. Ele disse que muitas pessoas não entenderão nossa situação porque nunca estarão em nosso lugar, e isso está tudo bem, que eu deveria entendê-las tanto quanto elas deveriam me entender, e que as pessoas cometem erros e dizem coisas dolorosas uma para a outra. Ele disse que gostava do meu namorado e que ele é uma boa pessoa,
mas que não pode realmente entender, e isso é aceitável porque ele tem uma vida diferente, e talvez ele se sentisse como uma terceira roda. Ele disse que eu deveria pensar em mim também, não apenas nele. Agradeci por tudo que ele disse porque me ajudou muito. Às vezes, esqueço o quão incrível meu irmão se tornou. Contatei meu namorado e disse a ele que não posso perdoá-lo tão facilmente e que, se acabarmos juntos, ele terá que consertar algumas coisas e reconquistar minha confiança. Se estiver disposto a fazer isso, iremos devagar. Ele concordou instantaneamente, e eu disse a ele que queria reconstruir nosso relacionamento apenas se ele prometesse que tentaria ser mais compreensivo, e ele concordou. Por enquanto, é só isso sobre nós. Sei que muitos de vocês me disseram para terminar, e eu realmente estava considerando fazer isso, mas depois de 1 ano, quero dar outra chance. Meu irmão concorda, e minha melhor amiga também. E sobre meus pais, eles nunca entraram em contato comigo novamente. Isso é tudo por agora. Desculpe pela atualização longa, mas acho que ficaremos bem porque, afinal, temos um ao outro. Eu sou o babaca por dizer à minha namorada para calar a boca sobre eu ir para a terapia? Eu, 23, e minha namorada Tara, 20, estamos namorando há 2 anos, e durante esse tempo, Tara tem consultado um terapeuta apenas para dar uma conferida, palavras dela. Tara é uma grande defensora da conscientização da saúde mental e acha que a terapia é uma espécie de cura para todos os problemas do mundo. Se sentindo um pouco triste quando se forma na escola pela última vez? Você está deprimido. Consulte um terapeuta. Teve uma discussão isolada com um parceiro significativo? Ah não, há abuso. Consulte um terapeuta. Usa videogames para desestressar? Você deve ter um mecanismo de enfrentamento não saudável. Consulte um terapeuta. Tara evoluiu de apenas recomendar terapia ocasionalmente para entes queridos para diagnosticar aleatoriamente pessoas e jogar a terapia toda a chance que tem. Como namorado, sou uma das pessoas que mais recebe o dilúvio verbal. Aqui está a questão, eu tenho problemas em minha vida pessoal que precisam ser resolvidos, mas não há como eu falar com um terapeuta por causa de traumas passados que envolveram o compartilhamento de informações pessoais. Ver um terapeuta me deixaria extremamente desconfortável e desencadearia muita ansiedade. Não é como se minha vida estivesse desmoronando. Eu sou feliz na maior parte do tempo e estou trabalhando ativamente para melhorar minha vida com a ajuda de entes queridos. Não estou deprimido e não estou arrastando ninguém com meus problemas. Sou totalmente funcional e estou vivendo como todo mundo. Por favor, não tente me diagnosticar ou assumir que estou escondendo o que realmente está acontecendo. Literalmente não há nada acontecendo. Minha namorada não entende isso, no entanto. Ela continua tentando me forçar a ir à terapia, e isso realmente está começando a afetar minha saúde mental. Não consigo passar um dia sem entrarmos em uma discussão sobre eu ver um terapeuta. Segundo ela, isso fará maravilhas. Eu recusei todas as vezes. Na noite passada, Tara pareceu surtar e começou a gritar comigo sobre como eu a faço parecer mal como defensora da saúde mental por recusar a terapia. Em seguida, me chamou de nojento pra caramba por não procurar ajuda. Eu fiquei com raiva e disse que literalmente não há motivo para eu procurar ajuda. Tara disse, você acha que é tão bom, né? Novidade, você não é. Eu gritei de volta, você pode calar a boca sobre terapia, por favor? Estou cansado dessa merda. Tara começou a chorar e se trancou em nosso quarto. Eu dormi no sofá, e não conversamos desde então. Eu sou o errado aqui? Será que exagerei? Eu sou a babaca por esperar um tratamento igual para meus filhos. Minha sogra mora a menos de 10 minutos da minha casa. No início, eu estava muito feliz. Ela e meu filho mais velho tinham um ótimo vínculo. Ela o levava para passar a noite de vez em quando. Eu tinha gêmeos recém-nascidos em casa, e, quando eles ficaram mais velhos, ela levava um deles por vez para fazer atividade cerca de 1 vez por mês. Eu achava que ela estava fazendo o que podia para me ajudar. Eu era grata. Então, minha cunhada teve um bebê. Meus filhos só existem em feriados agora. De repente, minha sogra está na casa da minha cunhada limpando, cuidando do jardim, babá se a filha dela quiser fazer literalmente qualquer coisa. Ela cozinha para eles, traz guloseimas e os convida para ter noites de pizza e cinema. Minha cunhada trabalha, eu sou uma mãe que fica em casa, educando meus filhos e tem um pequeno negócio. Eu cuidei do meu sobrinho e, depois, da minha sobrinha quando ela nasceu, da cunhada mencionada, durante a sobreposição do turno da minha cunhada e do cunhado. Até eu pedir para ser paga, então fui demitida. Minha sogra começou a folgar às quintas-feiras em seu trabalho,
então ela convidava minha cunhada desde o momento em que ela acordava para passar o dia inteiro lá como babá grátis. Ela podia cochilar, almoçar e jantar lá e ganhava um almoço embalado para o trabalho do turno da noite. Eles chamam isso de dia da vovó. Depois de 4 anos, meus 4 filhos estão se perguntando por que só seus primos têm o dia da vovó. Meu marido e eu conversamos, realmente o incomoda que sua mãe trate sua irmã como uma princesa, mas o trata como se só existisse se pudesse fazer algo por ela. Concordamos em dar a ela uma última chance e apresentar todos os nossos argumentos. Já tentamos antes, mas ela sempre muda de assunto. Falamos sobre os filhos perguntando sobre o dia da vovó. Ela olha chocada. Diz que não tem mais tempo para dar. Eu disse que não estou pedindo um dia adicional, mas que meus filhos a amam e poderíamos fazer isso a cada 2 semanas, nos revezando. Ela me corta imediatamente. Diz que provavelmente não vai fazer o dia da vovó de qualquer maneira, pois está ficando muito ocupada. Isso foi na Páscoa, nenhum dia da vovó foi perdido, exceto nas férias, quando ela foi com eles como babá. Ela ficou chocada por eu ter perguntado, mas eu não acho justo para os meus filhos. Eu não estou pedindo nem metade do que ela está oferecendo livremente para minha cunhada. Sinto que ela está me punindo e aos meus filhos por eu ser uma mãe que fica em casa. Minha escolha, minha consequência. Mas minha cunhada trabalha. Não deveria ser a escolha dela, a consequência dela? Agora eles, minha sogra, suas 2 filhas e meu cunhado, estão todos nos tratando como se fossemos os errados por perguntar. Atualização, 1 ano depois. Uau, passou um tempinho e aconteceu tanta coisa. Vou tentar resumir rapidamente. Parei de postar praticamente qualquer coisa nas redes sociais porque minhas cunhadas mandavam mensagem ou ligavam para o meu marido dentro de um dia da minha postagem, interpretando as coisas e dizendo que eu estava difamando a mãe delas. Eu não estava, nem podia postar sobre o que fazíamos em família nos fins de semana. Elas sabiam que meu marido não tem redes sociais, e parecia que estavam tentando virar ele contra mim. Desculpa, pessoal, não deu certo. Estava tão estressada que meu médico acredita que isso me causou um pequeno derrame no ano passado, quando as mentiras delas estavam no auge. Estou bem agora, mas foi assustador na época. Mesmo sabendo que seria difícil, quando a irmã do meu marido voou de outro estado, passamos um tempo significativo com a família dele para que as crianças pudessem ver a tia. Minha terapeuta me deu várias técnicas de enfrentamento, principalmente agir como uma pedra, sem reações emocionais. Isso ajudou bastante. Minha sogra começou a agir de maneira razoável alguns dias antes da visita da minha cunhada. Ela estava se comportando bem, imagino que para que eu ficasse de boca fechada durante a visita? Meus filhos só tinham visto ela umas 3 vezes desde a conversa de Páscoa. Sem pedido de desculpas, sem tentativa de compartilhar o dia da vovó com meus filhos. A visita foi horrível. Minha cunhada local foi completamente rude e desagradável. No último dia, quando cheguei em casa, coloquei as crianças para fazer algo e fui para o meu quarto e chorei. Meu marido, que teve que trabalhar no turno da noite durante todo esse tempo, acordou e me consolou. Ele nem queria se despedir da cunhada naquela noite por causa do comportamento deles, mas eu disse que era apenas mais uma peça de munição que eles usariam contra a gente, então fomos. Cerca de um mês depois, escrevi uma legenda não relacionada em uma foto sobre como a cura machuca. Nada pessoal, apenas sobre como crescer faz você ver as coisas mais claramente e como pode doer, mas que vale a pena no final. A irmã do meu marido, que mora longe, começou a mandar mensagens para ele e para mim no dia seguinte, dizendo que isso era uma afronta à mãe deles. Nunca disse nada ruim sobre minha sogra para ninguém. No máximo, postei anonimamente aqui no Reddit ou conversei com meu marido. Então, consciências culpadas interpretaram mal. Meu marido concordou com a minha postagem e expressou os mesmos sentimentos. Ela enlouqueceu. Essa conversa acabou com o relacionamento deles. Nesse tempo, eles viram minha página no Reddit porque eu não estava escondendo nada e queria que ela conhecesse o nosso lado, já que ela só tinha ouvido um lado. Mesmo assim, ela tomou o lado da minha sogra e da minha cunhada. Incrível, eu sei. O dia de ação de graças foi cancelado, haha. Meu marido recebeu uma mensagem da mãe dele dizendo que estava cancelando o dia de ação de graças. Ele duvidou e disse que ela não precisava cancelar apenas para esconder o fato de que ela ainda teria a filha favorita e a família dela. Nós simplesmente não iríamos. Tivemos um dia de ação de graças pequeno em família, e nosso filho de 14 anos disse que foi o melhor dia de ação de graças de todos os tempos. Não participamos do Natal também. A poeira assenta. Sem eu saber, meu marido teve a oportunidade de se candidatar a um novo emprego na mesma empresa em que trabalha.
Ele já tinha recebido várias ofertas antes, mas diz que essa parecia diferente. Ele chega em casa e balança o meu mundo. Esse trabalho envolve se mudar para vários estados de distância. Nunca imaginei que ele fosse se mudar para outro estado, nunca. Esse é o homem que comprou uma caminhonete de neve apenas para poder limpar as entradas da casa da mãe e da irmã. Esse é o homem que deixava o cunhado trabalhar na caminhonete da irmã na garagem dele e ficar estacionado fora por até uma semana, mesmo sabendo que eles nunca pediam a peça que sabiam que precisavam antes de começar a desmontar. Esse é o homem que cortava lenha todos os anos para eles, mas nunca tivemos uma lareira a lenha. Ele se candidatou e recebeu uma ótima oferta. Decidimos que precisávamos visitar a área antes de tomar a decisão. Na ida, a irmã dele ligou gritando e brigando com ele por se mudar. Ela é um pouco controladora, se você ainda não percebeu. E ela percebeu que ele estava escapando de suas mãos. As crianças estavam no veículo conosco e ouviram tudo, mesmo sem estar no viva voz e com um barulho de diesel alto. Meu marido encerrou a ligação. Adoramos a área. As crianças disseram que nem queriam voltar para casa. Meu marido e eu discutimos extensivamente os prós e contras, e em nenhum momento os sogros entraram na equação. No final, eu disse a ele que era a decisão dele e que eu faria dar certo. Ele aceitou, e voltamos para casa. Meu marido contou à mãe dele no dia seguinte. Ela já sabia pela cunhada, mas ele teve que contar oficialmente a ela. Disse que tínhamos vários meses para preparar nossa casa para vender e que gostaria que ela nos visitasse lá. Ela concordou. Ao longo dos próximos meses, ela apareceu umas 3 vezes por alguns minutos, porque estava passando e nos viu lá. Ela deixou nossos presentes de Natal para que pudéssemos levá-los conosco, provando para o meu marido que ela nunca teve a intenção de vir nos ver e apoiá-lo. Estou proibida de entrar na casa da minha cunhada porque é tudo culpa minha. Ela então convidou toda a minha família para a festa de aniversário da minha sobrinha, exceto eu. Esta é a sobrinha, e sobrinho, que eu costumava cuidar de graça por 3 anos. Meu marido colocou o convite na geladeira para que nossos filhos vissem como a tia deles estava sendo mesquinha. Ela teve a audácia de mandar mensagem para ele pedindo confirmação de presença, e ele disse a ela que se eu não fosse convidada, então nenhum de nós iria. Colocamos nossa casa à venda. Minha cunhada ficou brava com o preço, informa meu marido, achando que está muito alto. Vendemos por ainda mais, haha. Fizemos uma festa de despedida. Minha sogra e minha cunhada apareceram apenas para salvar as aparências. Foi tão cômico vê-las tentando fingir que sabiam alguma coisa sobre o que estávamos fazendo ou sobre nossos planos. As pessoas perceberam e comentaram. As crianças deram a elas abraços rápidos quando saíram. Nenhuma lágrima foi derramada. Minha sogra teve a audácia de abraçar meu marido e dizer: "Você sabe que eu não tenho favoritos", como despedida. Nos mudamos para vários estados de distância e estamos muito felizes. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Eu sou o babaca por não retirar meu vídeo que foi um presente do meu padrinho? Tenho uma irmã que é 6 anos mais velha do que eu. Meus pais, durante anos, cancelam em cima da hora comigo por causa da minha irmã. Tem um jogo de basquete. Ops, desculpe, a irmã não está com vontade de sair. Estou me formando. Ops, desculpe, a irmã teve um dia ruim no trabalho. Eles perderam tanto eventos importantes quanto eventos menores na minha vida por causa das crises dela. Conheci o amor da minha vida. Decidimos dar o nó. Desde o início, contei aos meus pais como estou preocupado que minha irmã estrague outro momento especial na minha vida. Minha mãe me disse várias vezes que isso não aconteceria. No dia do meu casamento, recebi uma mensagem de voz da minha mãe dizendo que eles não poderiam vir porque o cachorro da minha irmã estava doente e ela estava chateada. Fiquei magoado, mas meu padrinho é um brincalhão. Ele pegou meu telefone, foi até minha noiva e perguntou se podia postar um vídeo do nosso casamento como presente, nas redes sociais. Ela adorou a ideia. Eu não tinha ideia disso até voltar para casa. Nossa lua de mel foi numa cabana à beira do lago, sem serviço de celular. A legenda da postagem era: "Meu melhor amigo". Ele é uma pessoa incrível, mesmo que os pais nunca tenham aparecido para ele. O vídeo tinha fotos de nós ao lado dos pais dela, eu na pista de dança, cortando o bolo.
onde normalmente se veria ambos os pais em fotos de casamento. O áudio por trás do vídeo era a mensagem de voz da minha mãe explicando que eles não podiam vir porque o cachorro da minha irmã estava doente. Voltei para casa uma semana depois com centenas de mensagens. Membros da família de ambos os lados insistindo para eu retirar o vídeo. Disseram-me que minha irmã não parou de chorar. Minha mãe se recusa a sair de casa. Eu posso ser o errado aqui. Não retirei o vídeo quando recebi as mensagens. Não liguei para minha família imediatamente. Esperei até o final das minhas férias no trabalho e aproveitei o tempo com minha esposa. Na nossa nova casa. Antes de entrar em contato com alguém, meu pai me disse para retirar o vídeo. Foi apenas uma noite ruim para eles. Que eles vão compensar eu e minha esposa por não terem vindo. Minha resposta foi exatamente: como você pretende compensar o meu casamento? É algo único na vida. Você escolheu ignorar meus sentimentos sobre toda a situação. Então ele apenas repetiu que vai compensar. Eu disse a ele que retiraria o vídeo apenas quando ele compensasse o fato de ter perdido meu casamento. Confusos, ambos desligamos o telefone antes que ambos disséssemos coisas que não deveríamos. Eu sou o babaca aqui? Eu poderia ter simplesmente retirado o vídeo? Eu seria uma babaca por não contar a um cara com quem estou namorando há um mês que estou fazendo inseminação artificial para ser mãe solteira? Antes da quarentena, eu havia decidido ser mãe solteira por escolha. A jornada para aceitar isso levou 2 anos e incluiu aconselhamento e um plano muito detalhado para garantir que eu pudesse fazer isso sozinha. Eu estava feliz com minha decisão, e eu estava em um bom momento na vida onde percebi que meu desejo de ser mãe era mais forte do que procurar um parceiro, que pode ou não acontecer, e com minha fertilidade diminuindo, escolhi seguir esse caminho como mãe solteira. Logo antes de eu fazer a inseminação artificial com esperma de doador, a pandemia começou, e os tratamentos foram cancelados. Não havia um cronograma para quando as coisas poderiam reabrir. Por alguns dias, fiquei arrasada, pois estava mentalmente preparada para isso, e então me reergui e decidi deixar meu plano de lado, afinal, eu não tinha escolha. Baixei um aplicativo de namoro por curiosidade e pensei que ainda poderia conversar com caras e ver o que acontecia, sem nenhuma expectativa real. Estou conversando com um cara, vamos chamá-lo de G, e é apenas o primeiro mês, então, muito no início. No entanto, nos encontramos 2 vezes, com um terceiro encontro planejado, conversamos muitas vezes ao telefone, e sinto uma conexão muito boa com ele. Pela primeira vez em anos, sinceramente, sinto uma conexão emocional com um homem, e parece completamente natural e promissor. Durante esse tempo, minha clínica me ligou para dizer que tiveram aprovação para abrir, e eu quero seguir em frente este mês com meu tratamento. Quero ser mãe mais do que nunca, então disse sim, e agora estou tomando medicamentos com meu agendamento marcado para a próxima semana. Embora não haja garantia de que engravidarei na primeira tentativa, tenho um conflito em minha mente sobre informar G sobre meu plano. Por um lado, está em um estágio tão inicial do nosso romance sem ainda ser algo comprometido que sinto que estou trazendo algo à tona prematuramente. Por outro lado, eu me pergunto o que pode acontecer à medida que o tempo passa, estou apenas adiando o inevitável? É enganoso da minha parte não informá-lo de algo tão fundamental na minha vida? Um amigo me disse que eu sabotaria um relacionamento potencial com ele ao contar a ele sobre esse plano agora, e que um homem que realmente gosta de mim me aceitará mesmo se eu estiver grávida, e que mais tempo é necessário para ele realmente me conhecer. Já falamos superficialmente sobre querer filhos no futuro, então eu sei que ele gostaria de ter uma família, mas foi um comentário breve e passageiro. Também não estou disposta a esperar para entrar em um relacionamento de longo prazo, e estamos longe demais para estar pensando em uma família juntos. Atualização. Há um mês, perguntei se eu seria a babaca por não contar a um cara que eu tinha acabado de começar a namorar que tinha planos de ser mãe solteira. Eu estava com medo de perdê-lo, mas também sentia que estaria enganando ele ao não contar, tornando assim um investimento em nosso relacionamento injusto. Os comentários foram praticamente unânimes de que eu sou uma idiota, e eu precisava contar a ele, o que validou minha decisão de seguir em frente e ser honesta, por mais nervosa que eu estivesse. Expliquei minha situação sobre levar 2 anos para chegar a essa decisão, como minha clínica de fertilidade havia fechado devido à Covid, o que foi o motivo de eu ter voltado aos aplicativos de namoro. Expliquei como minha clínica reabriu após conhecê-lo e como era importante para mim continuar minha jornada para me tornar mãe. Eu sabia que isso era uma bagagem que ele não esperava e que havia toda a chance de ele se afastar da situação. Bem, ele não fez isso. Agora estamos em um relacionamento sério, e ele tem me apoiado em minha jornada. Tive 2 inseminações artificiais sem sucesso com esperma de doador, meu plano original, e falamos sobre ter um filho juntos.
Por mais precoce que pareça, ele me disse que minha honestidade o fez considerar seu próprio futuro e como ele realmente quer ter uma família algum dia, e como ele admira eu ser honesta sobre minha situação e como ele quer ajudar a realizar meus desejos de ser mãe, seja com ele ou com esperma de doador, de qualquer forma, ele quer fazer parte da minha vida. Queria fornecer essa atualização como um resultado positivo de ser rotulada como idiota e isso me empurrou para fazer a coisa certa, o que, por sua vez, significou ter um namorado mais compreensivo e aceitador. Se eu tivesse mantido essa informação dele, teria pesado na minha consciência e, provavelmente, teria feito com que ele não confiasse em mim. Então, obrigada. Atualização. Já se passaram 14 meses desde o último post. Iniciei o tratamento de fertilidade em junho de 2020, logo após o meu terceiro encontro com G, tendo contado a ele sobre meus planos. Após 3 tentativas fracassadas de inseminação, a última das quais resultou em um aborto espontâneo precoce, mudei para fertilização in vitro e engravidei na primeira rodada em outubro de 2020. Estava com G quando a clínica ligou para confirmar minha gravidez, e ele ficou genuinamente emocionado por mim. Eu e G continuamos a namorar durante esse período. O verão passado está cheio de lembranças adoráveis de piqueniques no parque ao sol, longas caminhadas cênicas, cozinhando jantares juntos e, em geral, aproveitando o tempo juntos. Meu país entrou em um confinamento rigoroso em dezembro de 2020, quando eu estava com 3 meses de gravidez. Continuamos nosso relacionamento à distância, pois ele havia se mudado temporariamente de minha cidade de volta para casa para cuidar de sua mãe. Encontramos maneiras de manter as coisas vivas, enviando presentes um ao outro, por exemplo. G voltou para a cidade no início deste ano, e ao longo das últimas etapas da minha gravidez, continuamos a nos ver. Há 2 meses, dei à luz um menino, B. Eu só podia ter um convidado constante, que era minha parceira de parto, minha mãe. Mantive G atualizado e enviei vídeos e fiz chamadas do hospital. Ele não podia estar comigo fisicamente, mas ele havia preparado um monte de coisas úteis para minha bolsa de hospital e garantiu que as coisas estivessem o mais confortável possível para mim. G descreve meu filho como uma extensão de mim. Apesar de não ser o pai biológico, ele quer desempenhar um papel paternal, o que aquece meu coração. Tenho aprendido muito sobre o que preciso fazer para garantir que B possa prosperar sem um pai biológico e tenha ótimos modelos masculinos ao seu redor, como G. No entanto, nem tudo foi um mar de rosas. Mudei-me para a casa da minha mãe quando iniciei o tratamento de fertilidade. Esse sempre foi o plano para me apoiar, não financeiramente, mas sim para ajudar a cuidar de B, e ela estava cética sobre eu namorar alguém que não era o pai biológico. Ela achou toda a situação incomum, o que é irrealista. Há uma semana, eles se conheceram pela primeira vez, e ela gostou dele e está aceitando-o aos poucos. B é meu mundo e minha prioridade. Eu e G ainda estamos em uma curva de aprendizado para descobrir as coisas, mas o que temos certeza é que queremos construir uma vida juntos. Obrigada a todos que tiraram um tempo para oferecer conselhos construtivos e encorajadores. Às vezes, me pergunto se estaria com G se não tivesse contado a ele a verdade sobre meus planos de fertilidade. Meu pai morreu hoje e minha esposa foi perfeita para mim hoje. Não posso acreditar o quão atenciosa e atenciosa ela foi. Meu pai faleceu hoje, e minha esposa foi perfeita para mim hoje. Eu não posso acreditar em quão atenciosa e considerada ela foi. Ela sempre acorda mais cedo do que eu. Hoje ela entrou no quarto como costuma fazer e sentou comigo, meio que me abraçou. Ela me disse que fez meu café da manhã e agiu como se tudo estivesse bem. Ela me disse que o cara com o filhote que estamos adotando disse que tudo estava confirmado e poderíamos buscá-lo quando quiséssemos. Então ela me abraçou e disse para eu não verificar meu telefone ainda porque ela tem algo para me contar. Eu estava confuso, mas calmo. Ela disse que meu pai não estava muito bem e tiveram que chamar uma ambulância para ele esta manhã, mas infelizmente ele faleceu a caminho do hospital. Eu fiquei chocado, e ela me abraçou forte e disse que está me levando de volta para casa assim que eu estiver pronto e que ela já mandou uma mensagem para o meu chefe contando o que aconteceu e conseguiu a semana toda de folga para mim. Eu estava chocado, especialmente porque, quando olhei para o meu telefone, eu o deixo no modo não perturbe até às 7 da manhã, e vi 2 mensagens da minha mãe por volta das 6h40, dizendo que meu pai teve um ataque cardíaco e, em seguida, 6 minutos depois, dizendo que ele está morto. Não consigo imaginar como teria sido acordar e ver essas mensagens. Não posso acreditar em como minha esposa foi doce, atenciosa e considerada ao me dar a notícia. Isso foi uma das coisas mais doces que ela já fez por mim, apenas a maneira como ela entrou, me abraçou, suavizou a notícia e foi forte enquanto eu sei que ela também estava segurando as lágrimas. É por isso que eu a amo. Edição. O que ela fez que foi absolutamente perfeito foi me acordar gentilmente enquanto era doce. E então,
Quando ela me disse que tinha algo importante para me contar, não triste, trágico ou algo que me assustasse, ela continuou centrando o problema em torno do meu pai e depois entrou nisso. Eu odeio como algumas pessoas entregam mais notícias dizendo, eu tenho mais notícias. E depois fazem uma pausa, deixando sua mente divagar sobre as piores possibilidades. Ou no caso da minha mãe, que foi tão direta quando meu primo morreu. Imagine acordar com alguém acendendo todas as suas luzes e depois dizendo, David morreu. Nem mesmo qual David, eu conhecia 2 na época. Ou no caso do meu cachorro, eu havia acabado de acordar e ela soltou, encontramos o Eno morto esta manhã. O choque de ouvir essa notícia tão cedo sem ter completamente despertado foi tão surpreendente, quase traumático. Como minha esposa me contou ontem, foi tão cuidadosa e tão compassiva. Eu sou a babaca por dizer para minha irmã mais nova ficar longe do meu namorado depois que ela tentou fazer com que ele passasse a semana com ela em vez de comigo? Eu, 18, namoro meu namorado Kaeden, 18, há mais de 1 ano. Nos conhecemos quando ele se mudou para minha cidade para jogar hóquei. Como Kaeden não mora com sua família durante a temporada de hóquei, ele passa muito tempo na minha casa e com minha família. Minha irmã Kylie, 15, vem comigo na maioria dos jogos de hóquei de Kaeden e ela veste a camisa dele. No ano passado, durante o ensino médio, Kaeden e eu faltávamos às aulas para levar Kylie às consultas de terapia, depois todos nós saíamos para almoçar. Desde então, Kylie sempre quer nos acompanhar quando saímos juntos. A princípio, achei fofo, mas percebi recentemente que ela está ficando um pouco persistente demais. Na outra noite, ela queria ficar comigo e Kaeden no meu quarto enquanto assistíamos a um filme. Ela o menciona em conversa comigo com mais frequência e, aparentemente, também tem pesquisado e acompanhado as estatísticas de hóquei dele. Kaeden me deu seus cards de hóquei com mensagens fofas escritas neles, e eu os mantenho na minha estante de livros no meu quarto. Percebi algumas semanas atrás que um deles estava faltando, aquele que tinha escrito, não poderia fazer tudo isso sem você, querida, e Kylie o tinha no fundo da capa do celular. Tivemos uma briga sobre isso, onde Kylie me disse que não achava que era algo importante porque ele era o jogador favorito dela. Finalmente, perdi a paciência ontem à noite quando ela começou a me perguntar se poderia nos acompanhar em nossa viagem a Montreal. Minha melhor amiga está completando 18 anos em algumas semanas e meus amigos e os amigos de Kaeden vão fazer uma viagem para Montreal para levá-la a um bar e festejar o fim de semana inteiro. Eu tentei dizer a Kylie que ela não poderia ir porque não teria idade para ir aos bares e clubes conosco. Foi quando ela mandou uma mensagem para Kaeden e disse a ele que eu estava sendo rude e provocativa com ela. Kylie pediu a Kaeden para não ir na viagem e ficar em casa com ela. Depois que Kaeden me contou, eu confrontei Kylie e disse para ela ficar longe do meu namorado. Kaeden acha que estou completamente certa, enquanto alguns membros da minha família acreditam que Kylie é apenas uma garota inofensiva com uma paixonite e que eu exagerei. Atualização. Então, aqui está um resumo rápido do que aconteceu hoje. Kylie veio se desculpar com Kaeden e eu e devolveu a camisa de hóquei com o nome de Kaeden que tínhamos dado a ela. Dissemos a ela que Kaeden não estaria por perto pelos próximos meses. Minha mãe falou com a terapeuta de Kylie hoje e explicou a situação. Para todas as pessoas dizendo para Kaeden e eu sairmos, isso não é algo que temos planos ou fundos no momento. Veremos como as coisas estarão nos próximos meses e conversaremos com a terapeuta sobre Kaeden e Kylie ficarem perto um do outro novamente. E é basicamente isso. Minha esposa revelou que foi infiel e estou me divorciando dela. Nossos filhos, 15 e 17, me odeiam por isso. Minha esposa e eu estamos juntos há 18 anos. Tivemos altos e baixos, mas, no geral, nosso casamento foi sólido, e ela era minha melhor amiga. Sempre fomos muito próximos de nossos filhos e os criamos como uma unidade, e, por sua vez, eles são muito próximos de nós. Cerca de 2 semanas atrás, mencionei uma coluna de conselhos no jornal que eu tinha lido sobre infidelidade e conversamos sobre isso por um tempo. Eu pude ver que ela claramente começou a chorar e estava tentando esconder isso, então eu perguntei o que a estava incomodando. Ela confessou que, cerca de 7 anos atrás, me traiu com um ex-colega de trabalho em uma viagem de negócios e depois mais uma vez com ele antes de encerrar tudo devido à culpa. Isso foi por volta do tempo em que ela saiu desse emprego para um novo, o qual ela me disse na época que era porque sentia que não era adequado, mas agora confessa que foi porque ela não queria mais trabalhar com ele. Ela diz que nunca teve uma boa razão para isso, sabia que estava errada na época, mas cedeu ao impulso, e nada disso aconteceu desde então. Ela alega ter confessado agora porque não consegue mais viver com a culpa de esconder isso de mim.
Conversamos sobre isso nos 3 dias seguintes, enquanto as crianças estavam na escola, tentando ao máximo não deixá-las saber quando estavam em casa. Eu percebi que nunca conseguiria superar isso, nem seria capaz de perdoá-la. Ela está arrasada. Sentamos nossos filhos para contar a eles sobre o fato de que nosso casamento estava acabando. Obviamente, isso foi extremamente difícil. Eles agiram como se poderiam esperar, e a culpa foi jogada para ambos os lados. Minha esposa e eu concordamos em dizer a eles que foi mútuo, mas acho que a culpa dominou novamente porque ela acaba chorando e dizendo a eles para não me culparem, que ela traiu minha confiança no passado e acabou de me contar, e que é tudo culpa dela. Isso teve o efeito oposto ao que ela pretendia, e agora ambos os nossos filhos me ressentem por não perdoar a mamãe e arruinar nossa família. Minha esposa tentou repetidamente colocar a culpa de volta nela, o que só faz os filhos se posicionarem mais em defesa dela como se ela fosse a vítima. Eu não quero difamar a mãe deles, então estou tentando explicar da maneira mais tática possível, mas eles foram tão longe a ponto de dizer que quando eu conseguir meu próprio apartamento, eles não querem mais me ver e rejeitam minha sugestão de ver um terapeuta juntos, além de rejeitar a ideia de que ainda pretendo vê-los regularmente e estar em bons termos com a mãe deles. Minha esposa não está ajudando, pois está emocionalmente abalada desde que eu contei a ela sobre meu plano de partir. Eu amo meus filhos, mas não sei como fazê-los entender isso sem difamar a mãe deles. Não sei como assegurá-los de que isso não tem nada a ver com eles ou que não estou tentando punir ou magoar a mãe deles. Eu só sei que não consigo superar isso e, para minha própria felicidade, preciso sair. Qualquer sugestão sobre como fazer com que parem de me ver como o vilão seria útil. Por razões que não vou abordar aqui, recomendo fortemente que você e sua esposa primeiro se separem, por pelo menos alguns meses, antes de solicitar e finalizar o divórcio. Acho que você está certo. O P está deixando algo de fora porque se este fosse um casamento impecável, o aconselhamento teria sido o primeiro caminho. Principalmente quando a verdade vem à tona tantos anos depois, e ela até mudou de emprego para fugir da tentação, aconselhamento teria sido a primeira opção. Não sobrou nada. Tenho sido honesto desde o início de nosso relacionamento que trair seria um obstáculo absoluto para mim, infelizmente, ela sempre afirmou que seria um problema para ela também. Nós dois nos perdoamos por muitas coisas ao longo dos anos, mas a decisão consciente de dormir com outra pessoa sabendo quanto isso me separaria, sabendo que isso poderia acabar com nosso casamento, por uma emoção barata é demais para eu perdoar. Não quero perdoar alguém que possa fazer isso comigo. E o pior é que a mentira continua há 7 anos. Nenhuma terapia me ajudará a aceitar que ela fez essa escolha. Tem que haver uma linha dura em algum lugar, todo mundo tem algo que não pode ignorar. Eu me conheço o suficiente para saber que este é um para mim. Não pretendo excluí-la da minha vida. Ela foi uma grande parte disso por muito tempo e eu sempre a amarei. Mas não na qualidade de marido e mulher. Isso aconteceu há 2 semanas, OP. Por que você não considerou o aconselhamento antes de envolver as crianças? A brusquidão é a razão pela qual seus filhos estão se voltando contra você. Em suas mentes, as 2 rochas de suas vidas estão desmoronando. Você não poderia ter se separado, procurado aconselhamento e depois pedido o divórcio? Por que você está correndo? O tempo não ajudaria a descobrir seus arranjos de vida separados e a lidar com as atrocidades emocionais de qualquer maneira? Nossos filhos não estão cientes do prazo, como já disse em outro lugar. Ainda não contamos a eles que tudo isso aconteceu da noite para o dia. Pelo que eles sabem, isso poderia estar fermentando há um bom tempo. Não estou com pressa para chegar ao processo em si, mas sei que estou saindo e prefiro que todos saibam o que esperar nas próximas semanas ou meses para que não sejam pegos de surpresa ainda mais do que eles estão agora. Não preciso de tempo para pensar sobre isso, não quero estar em um casamento onde minha parceira mentiu para mim durante anos e estava disposta a arriscar o que construímos por uma emoção temporária na cama com outra pessoa. 18 anos é realmente muito tempo, e por essa razão tenho toda a intenção e desejo que estejamos na vida um do outro de alguma forma e sejamos copais e passemos tempo juntos como uma família, tanto quanto possível. Mas não me vejo mais capaz de estar com ela. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, dê like se gostou e confira o último vídeo. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite pessoal.